Fala, meus amigos do Pode Tudo e Mais Um Cast. Aqui é o Leandro, mais conhecido como o Negão. E estou aqui ao lado do meu amigo Humberto, Humbertão, para falarmos sobre automobilismo, como sempre. Porque quando ele está ao meu lado, ele que toma posse do tema e traz sempre um convidado muito bacana para que eu possa aprender. Apesar que eu estou meio que parecendo um carteiro, será que rola? Hoje você tá com, podemos dizer, com um traje de gala assim, ô Rafa? Eu tô aqui eu acho no que tá, hein? esquema. Tá vendo? Pô, ficou bonito. Marcelão, que se você estiver assistindo, muito obrigado pelo presente. O pessoal da LDK. LDK O André. também, né? O Andrew e o Higuchi. E o Higuchi. Que Higuchi, acaba, né? Higuchi. Higuchi. Então, o certo a pronúncia é Higuchi. Bom, Bom, Humbertão, temos uma pessoa que tá conectada ao kart, mas faz um outro tipo de trabalho sem ser pilotar, né? sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, como que eu vou fazer a apresentação sem um tapete vermelho? Bom, não é? Porque hoje estamos falando assim É celebridade, né? É celebridade. E ele não tem essa noção. Ah, tá. Tipo assim, não precisa nem cortar pra câmera dele, porque quando ele falar, a galera já vai saber quem é. Não, verdade. Interessante a brincadeira. Vamos fazer a brincadeira? É. Vamos assim. Bom, hoje o convidado aqui, nós, do podcast aqui, nós trouxemos aqui na linha do nosso podcast o Momento Automotor, vamos falar assim? Sim. A gente trouxemos pilotos, organizadores, Sim. que é o que está mais no dia a dia. Mas hoje a gente vai trazer uma das pessoas muito importantes no rental kart, que ela não está... ela está envolvida, mas está paralelamente. Mas, Nível Brasil? Brasil? olha... eu não sabia, eu descobri hoje que... Que negócio já- é maior do que você imaginava. Já está indo interestadual já o negócio. Opa. Mas, como você fala que eu tenho a modéstia, né? de- Mas faça modéstia, porque fala que se intitula de piloto lento, mas por fim acaba passando carro em todo mundo. Mas hoje você viu o tamanho da modéstia, né? É. No bate-papo que a gente fez aqui, né? Bom, Rafa, qual que vai ser o desafio? Se alguém consegue... Desafio. Eu acho é impossível... Vamos meter... Ó, quem é... Deixa ele falar. Colocar nos comentários. Deixa ele só... Dá uma palhinha. Boa noite, bom dia, boa tarde, bom madrugada. Não sei onde você tá ouvindo, mas estamos juntos. Será que já... Às vezes, né? Eu não Mas mostrei... geralmente a gente começa assim. Muito bem, amigos. Aí Estamos... Não estamos ao vivo aqui, mas estaremos em algum momento. Acho Será que que a galera- quem conhece já matou, porque os vídeos que eu assisti já deu pra... Característicos, né, cara? Hoje estamos com uma celebridade aqui conosco. Vamos mostrar ele, vai. É isso aí, vamos mostrar. Queria Ó. dizer nesse momento que eu estou vermelho já senti minha cara queimar quando vocês começaram a falar que é celebridade e bababá. Pô, já fiquei suando aqui já. Rasgando a seda aí. Rasgando a seda pra tapete vermelho. Eu ia sujar o tapete e tudo. Né? Hoje, então, vocês aí que estão acompanhando, hoje vamos receber aqui o ilustre Tom Silva, nosso locutor, a voz do kart amador, a voz do kart rental, né? Do kart amador SP. Pô, Tom, uma salva de Muito palmas pra obrigado, ele, muito uma salva de obrigado. palmas. Que beleza. Pô, Queria dizer que eu fiquei sabendo que um monte de gente já veio aqui e só eu não trouxe presente. Eu sou um alerta. Pobre é uma coisa de louco. Na verdade, eu vim correndo e esqueci. mas calma aí, eu vou te defender. Olha que moral que você tá aqui. O que eu ia pensar pro Tom trazer? Porque eu só lembrei da camisa quando eu vi a camisa dele. O que eu peço? O que dá pra pedir pro Tom? Não pede Eu nada. que o podia cara ter veio tão falado, longe. eu não cara. lembrei, cara. Aquilo que é mais importante, o tostão da sua voz. Tostão da sua Cara. voz. Falei que um dia eu vou fazer rádio de madrugada. Sabe uma rádio de madrugada? Você, mulher que tá aí em casa agora, não está dormindo, ouça um tostão da minha voz. Ah, que Nossa beleza. Senhora, os porteiros vão à loucura. Os porteiros. Você, seu Zé, grande seu Zé. Aí tá a história, hein? Mas, Tom, obrigado por você ter vindo aqui, por ter Obrigadão, Tom. Imagina, que agradeço. Pra gente tá sendo uma enorme satisfação. E eu quero dizer que eu tô com vergonha. mas Não, tudo bem. eu conhecendo agora o mundo do kart e vendo, assim, na verdade eu comecei a ver uns vídeos que eu chamo de Baratinha, né, que é o Rafa, que vocês chamam. Baratinho. Porque assim, o período é barato, período de infância, né, como o meu negão, né,
E ele colocou alguns vídeos e era a sua voz. E é muito característico. E é interessante agora, parando para perceber, o Humberto falando um pouco mais, o pessoal que veio, tudo. E você percebe que você acabou pegando uma grande fatia do nicho, né? Então, a maior parte conhece você. Bastante gente me conhece. Eu não conheço bastante gente. Tá vendo? Isso é celebridade, cara. Quando ele chega nesse nível aí... Mas assim, é que na verdade, quando eu comecei a fazer, ninguém fazia. Conta essa parte, como que começou tudo? Então, eu sou originário de TI, né? Então eu comecei a trabalhar com TI há 15 a gente bateu esse papinho, 17, a gente começou com Basic, compilando com Creeper, essas velharias que a molecada que programa hoje nem ninguém tem. Nem sabe, o rapaz ali nem tava sabendo o que eu era. Eu não faço ideia, então, cara. O máximo que eu consigo é saber onde eu aperto o botão de ligar o computador. Pois então abre colchete, abre parênteses, ixi, tem 2 pontos no final, aí dá errado, encheção de saco. Isso aí. Mas enfim, eu fui correr em 2011. Eu ganhei de aniversário da minha namorada, que não é minha esposa, que era uma outra menina, e ela me deu uma corrida lá em Atibaia. E aí eu fui correr, até então eu não sabia nem que existia campeonato, e fui procurar mais para saber. E aí eu não achava informação. Então você andou uma primeira vez? Eu andei uma primeira vez, assim, já tinha andado de kart indoor, porque em Jundiaí teve um kart indoor chamado Speedland mesmo, acho que era. Tipo o Speedland que tem hoje. Sim. Mas era lá... Não, acho que é Speedland mesmo. Lá em Jundiaí. E eu andei lá algumas vezes, tal, mas era indoor. Totalmente indoor. E aí eu não sabia que tinha cartódromo aberto com corridas amadoras, né? E aí esse dia eu fui lá e corri no final de 2011. Não, no final de 2010. 2011 eu fui procurar saber a respeito de campeonato. E só achei 2, que era a Mica e o KFF. E na época tinha fila de espera. Pra andar nos campeonatos? Tanto no KFF quanto na Mica. Eu me inscrevi nos 2, que foram os únicos 2 que eu achei. Na Mica eu não consegui entrar. E no KFF, por causa da fila de espera. Tava grande. Tinha acho que 35 pessoas na minha frente, na fila de espera da Mica. E tinham, acho que 9 pessoas na minha frente no KFF. Então, o KFF foi o primeiro campeonato que você participou? Que eu corri. Aí eu consegui entrar no KFF. Rafa, consegue me ajudar com uma coisinha aí? Não sei, fala aí. Tem uma coisa aí, tem um que eu te mandei. Do KFF. É esse aqui? É isso. É o Binho. Você sabe quem é esse? Conheço. Fala pra mim do Binho. Fábio Gômora, o Binho. É mesmo? Espetacular, já teve uma coluna no site do Kart Amador SP. Sério? Oi, Tom, tudo bem? Que bom que você está em mais um podcast, dessa vez com o Humberto aí, muito legal. E eu tô aqui para, de novo, falar o que você já sabe e expandir ainda mais a minha admiração por você. Não só pela ligação com o Kart for Friends, que foi onde você começou como piloto, a ideia de fotografar, as transmissões ao vivo, inclusive no Kart Online, né, quando a gente teve a pandemia e a gente lançou as corridinhas online, por que não transmitir? Outros pilotos e organizadores me ajudaram até essa ideia também, mas você sempre topa desafio, então não só pelo KFF, mas também particularmente, porque como eu falei para o Humberto, você é um cara que vale muito a pena, e você sabe disso, eu já te falei, vale muito a pena investir em você, porque você aceita sugestões, você escuta ideias, você pensa e você executa. Você é um multitom, né? Haja visto que todo mundo sabe que você faz durante uma narração, quanta coisa você faz ao mesmo tempo. E é por essa admiração então que eu quero deixar registrado aqui mais uma vez a vontade que eu tenho de te ver com cada vez mais sucesso. E tenha coragem, dê o próximo passo, vai pra frente, que você vai longe e eu vou continuar te admirando. Valeu! Grande Binho, cara espetacular, cara que admiro muito, me arrepiou. Eu tô emocionado, velho. Cara. Binho, obrigado pela ajuda. Espetacular, mano. É um cara que eu admiro muito. Essas amizades também são... É um cara fantástico. Isso que eu falo que o kart nos proporciona, né? São esses momentos, assim, Sim. e as pessoas que a gente acaba se cruzando. Sim. Né?
E eu comecei a correr lá no KFF, mas não era o Binho que organizava, era o Márcio que tá no KFF, mas não tá mais organizando. E o Binho, na época, começou a escrever, na verdade assim, né? Quando eu comecei a correr, em 2011, continuando a parte da história, quero mandar um beijo pro Binho, que é um cara que toda vez que eu tenho alguma dúvida, eu ligo pra ele. E aí... Então você tem contato Eu próximo tenho com ele, né? contato, sim, ele me ajuda muito às vezes em tomada de decisão, algumas sugestões, algumas críticas de algumas coisas que eu tô fazendo, que ele fala, olha, isso aqui você pode dar uma melhorada nisso, então, porque assim, eu não sou profissional, não é que eu não sou profissional, hoje eu sou, mas eu não comecei profissional de comunicação. Tá. Então eu fui aprendendo muito baseado no que eu gosto de ver e ouvir e muito do que as pessoas vieram me trazendo de feedback. E o Binho é uma pessoa que sempre me trouxe feedback. Puta, que Então, legal. assim, ele sempre veio, olha, Tom, isso aqui dá pra melhorar aqui, isso aqui você pegar... Porque eu fotografei também, né? Antes de ser narrador. E aí o Binho sempre me ajudou. O Binho, ele é meio da área de comunicação, assim? Não, Não? mas é assim... Ele no tem uma mesmo- visão boa de Isso, externa. É o mesmo esquema que eu de tipo, olha, ele me fala o que a galera gostaria de ver, porque é uma coisa que... Como eu vim muito cru, eu não vim com vício nenhum de faculdade, nem nada, eu vim fazendo o que eu gostaria de ver. Fazendo da sua forma, do jeito que você Da gosta. forma que eu gostaria que fosse feito. Então, assim, eu fiz de um formato meu, né, do meu jeito. Não quis pegar um padrão de nada, de TV, nem nada. Mesmo porque eu não tinha capacidade para fazer igual TV. E o Binho veio me ajudando, não só o Binho, muita gente. Miguel da Mica também, muita gente. Eu vou esquecer vários nomes, infelizmente, peço até desculpa aos que eu esquecer, mas eu ouvi muita gente e ouço até hoje. Mas, tipo, que nem, por exemplo, o Binho é um cara que eu posso ligar pra ele e falar, Binho, me dá uma sugestão aqui, ó. É seu consultor. É, mais ou menos assim, Eu sei, entendeu? você E tem ele não tem um problema com ele de correr o risco de ser chato, ele me dá a liberdade de eu não ser um cara chato de estar ligando pra ele, entendeu? Sim. Então ele me dá a liberdade de, ó, se você precisar, a Gabi Pedrão é outra também, se você precisar, me chama que a gente tenta resolver junto. Pô, já que você tem esse contato com a Gabi, eu também tenho contato com ela. Fala assim, ô Gabi, fui num podcast bacana, o pessoal tá louco pra te Sim. convidar, mas assim, agora eu vou fazer o meu lado Tom, assim, o pessoal tá meio tímido de te convidar. Gabi, dá essa moralzinha pra nós, vem aí contar suas histórias aí. Vou falar. Eu vou trazer a Pri e o Camões aqui. Pri, Camões. O casal do kart, que eu sou fã dele. Espetacular. Já falei Que isso bacana, 3 hein? vezes aqui, mas o Camões tem um momento certo aqui que a gente trazer. Ele vai trazer uma novidade aqui. Que beleza, tá certo. E aí, Partindo da história, partindo do início. Aí eu comecei no KFF, correr. 2011 eu comecei a correr e eu notei que não tinha ninguém falando de kart amador. Ninguém falava de kart rental. Era só fotografias. Não, nem fotografia. Nem fotografias? Só tinha fotografia para o campeonato, mas tipo, não tinha matéria a respeito. Não tinha, tanto que eu não conseguia achar. Isso em 2011. 2011, eu não conseguia achar. Então, kart amador. É meio recente, né, essa Não, calma. popularização. Aí sim, o kart amador, as notícias saíam em pé de página de sites de automobilismo e só quando tinha um acidente. Tá. Então, assim, você não tinha uma notícia... se tinha, era muito, muito restrito, você não conseguia achar. Tom. Tanto que eu tô falando, não demorei para achar 2 campeonatos. Desculpa interrompendo, só uma pergunta para mim fazer esse vínculo aí. Assim, a gente se conhece o kart, o automobilismo, através da Fórmula 1 e Ayrton Senna, Sim. né? Que já morreu já em 95, né? 94. E assim, ele veio do kart. Então, o kart já existe há muito tempo, mas só que não era muito divulgado, Sim. certo? Então, há poucos anos que ele começou a ser, de certa forma, popularizado através da mídia. Assim. Não, então, na verdade, assim, Tomar o seu espaço. o kart, como a gente conhece do Ayrton Senna, ele já era falado há mais tempo. O kart amador, que é o que a gente tem hoje, o kart rental, que é o kart de aluguel, os campeonatos de kart de aluguel, porque tem uma diferença entre kart próprio e kart de aluguel. O kart próprio, o cara tem que ter o kart com mecânico, ou ele ser mecânico, e aí as peças é tudo ele que banca e tal. O kart de aluguel, você vai lá, aluga o kart, entra, senta, acabou, você vai embora, e o kart é do kartódromo.
Então, se quebrar o cartódromo, vai arrumar, essas coisas Sim, todas. sim. Então, você não é proprietário do kart, você aluga ele para andar. Esses campeonatos de kart rental, em 2011, por exemplo, ontem eu transmiti a corrida do Pangaré. O Pangaré é um dos mais antigos que tem, se não me engano, são 14 ou 15 anos que existe esse campeonato. O Pangaré ele foi muito forte no Jaguaré, eu acho. Sim, não é? sim, no Na época do karting, Jaguaré, no isso, karting? exatamente. Então, assim, só que em 2011 ninguém falava muito a respeito. Porque ele é meio tipo o primo pobre do automobilismo, entendeu? Entendi. Então, porque ele é mais acessível, então tem gente que O pessoal tem não dá que... pra bancar um kart. o pessoal que tem, não todos, claro, mas alguns que tem kart próprio meio que torce o nariz, essas coisas assim, entendeu? Então, fala que não é kart e tal. Eu já tive uma discussão dessa, inclusive em rede social, por causa disso. Enfim, aí em 2011 eu vi que ninguém falava e criei o site Kart Amador SP. kartamadorsp.com.br. Existe Ainda até tá hoje. ativo. Isso, exato. Tá A gente até vai colocar hoje. na descrição, hein, pessoal, para vocês poderem acessar. kartamadorsp.com.br. E comecei a escrever a respeito. Não sou jornalista, nada. Comecei a escrever da forma como eu gostaria de ver uma matéria. E aí eu não tinha fotografia. E aí eu comecei a fotografar para ilustrar as minhas matérias. E aí eu fui aprender a fotografar. E aí o Cláudio Reis, que é fotógrafo profissional, me pegou praticamente pela mão e falou, olha, compra esse equipamento e vem aprender comigo que eu não vou te cobrar. Ele dava aula em faculdade e tudo mais, é fotógrafo de Fórmula 1 e tudo. Enfim, aí eu passei a fotografar 1 ano com ele. Então a única coisa que ele me pedia era que as minhas fotos eu desse para ele. Ok, pegava todas as fotos que eu fazia e dava para ele. E aí fui aprender a fotografar e aí os campeonatos começaram a me chamar para fotografar. Foi quando eu comecei a ser pago pelo kart amador. Passou a oferecer um serviço. Exato. Na verdade eu não oferecia, né? Vieram atrás de mim, naturalmente. exatamente. Aí, inclusive, eu acho que um dos primeiros, não, o primeiro foi o KFF. No KFF, eles tinham um fotógrafo que não era de automobilismo, era um fotógrafo da agência do Márcio, e aí as minhas fotos começaram a ficar melhores que a dele, porque eu tinha visão de piloto, então eu tinha outras visões que ele não Facilita. tinha. E aí eles começaram a me chamar, começaram a me pagar para fazer as fotos para eles. E aí foi o primeiro campeonato que eu fotografei, ganhando. O primeiro campeonato que eu fotografei foi o torneio de verão da Amica, mas aí eu fui lá para fotografar e ilustrar minha matéria. Mas você tinha tudo, sim, você tinha tudo equipamento? Não lentes, tinha nada, não tinha nada. A primeira foto que eu fiz foi com um celularzinho, não, com aquela câmerinha Samsung digital normal, para ilustrar a matéria. Sim. E aí o Cláudio Reis me chamou e tal, comprei equipamento que ele falou para comprar e fui aprender a fotografar com ele. E aí comecei a fotografar com a KFF. E foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro com o kart amador. E aí eu fui descobrir que tinham outros campeonatos, além do KFF da Amica. Quando eu fui começar a escrever a respeito, eu descobri 8 campeonatos, além do KFF da Amica. Todos eles eu cheguei e falei, olha, meu projeto é esse, eu gostaria de fazer, não vou cobrar nada, não quero cobrar, eu já tenho meu trabalho estabelecido e tal, eu só quero falar de kart amador. Não é, o objetivo não é ganhar dinheiro. Tanto é que quando eu fiz o site, vieram me falar assim, pô, você não vai ganhar dinheiro com isso, você vai desistir em 2 meses. Eu falei, meu objetivo não é ganhar dinheiro. O objetivo é só falar de kart, difundir o kart de aluguel. É que as pessoas acham que pra gente fazer alguma coisa... O motivo é dinheiro. Assim, isso é interessante. Falando até... Assim, é que eu sou terapeuta, acabo trabalhando com diversas questões de comportamento, né? Mas isso aí é um ponto. Quando você faz bem, e mesmo que na sua programação você não queira cobrar, vamos colocar assim, mas o seu trabalho é tão bom, a sua dedicação é tão reta, você tem tanto foco que a pessoa fala, poxa, eu quero isso. Eu quero esse cara trabalhando pra mim, entendeu? Então, foi o que aconteceu com a foto. O Tom tá falando, eu tô vendo algumas coisas em mim, que tipo assim, quando a gente começou a ter as primeiras conversas, né, Rafa? Eu falei, eu tô fazendo uma coisa prazerosa, eu tô fazendo uma realização minha aqui com vocês, que eu tô aprendendo com vocês dois. E quer queira, quer não, veio tanta gente legal de um nicho específico que é o kart, e você percebe, você vê esse aspecto do kart, como o Tom agora também é do kart, mas tá com um aspecto da locução, aquele que tem a visão do processo, entendeu? Isso daí é muito, muito bacana. E você percebe que você
dentro daquilo que a gente já tinha conversado antes do projeto e tal, você é o que está sendo o portal para tudo isso daí e ajudando a divulgar aquilo que você ama. Daqui a um tempo, quem sabe, mais uma vez a gente sendo cara de pau, patrocinadores. Por favor, deem apoio para o Pode Tudo e Mais um Cast. O Tom falando isso daqui, eu me vi porque exatamente, essa ideia, quando bateu na minha cuca aqui, eu até falei pro Rafa hoje, eu sou uma pessoa que quando eu tenho a ideia, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que compartilhar ela. Então, eu virei pro Rafa e falei, Rafa, preciso da sua ajuda. Eu tenho essa ideia e quero fazer isso daqui. O objetivo principal é promover os campeonatos, divulgar para novos pilotos, Sim. entendeu? Por isso que a gente dá a oportunidade para todos os campeonatos aqui serão bem-vindos. Vai ver o Rafa, o Lê aqui com a camiseta de todos os campeonatos. A gente está ganhando camisetas de todos os campeonatos. Todo mundo que está vindo aqui, a gente quer fazer quando as condições financeiras, quando os patrocinadores chegarem, a gente quer colocar a camiseta de todo mundo aqui. Mas é muito, assim, pode parecer, para alguns, pode parecer bobo, mas uma pessoa chegar aqui e entregar a sua marca pra gente, o Marcelão que veio aqui, entregou a camisa, e trouxe, poxa, até no meu tamanho, tamanho grandinho, XXG. Então, a ideia é exatamente isso, divulgar o kart rental. Sim. Porque exatamente, que é o que você falou, que às vezes é olhado por muitos, assim, e acontece, não é só em São Paulo, eu estive recentemente no RBC, e lá é muito claro isso também, né? E acontece em todo o Brasil, a gente sabe disso. Então foi a forma que a gente pensou aqui de fazermos as coisas para divulgar todos os campeonatos, divulgar os pilotos. A gente escutou a história das dificuldades que cada piloto às vezes tem para pagar a mensalidade, mas ele trabalha para fazer aquilo. Isso que é o bacana, porque todo mundo tem algo em comum. Exatamente. E aí aconteceu de começar a falar a respeito de kart amador no site. E aí eu comecei a trabalhar com foto, mas assim, mas foi muito assim, sem querer. Eu não era objetivo. E aí os campeões começaram a me contratar para fotografar. Foi assim que começou o Kart Amador SP. E aí na fotografia veio ver os campeonatos e foram por quanto tempo de fotografias? De fotografia foi de 2012 a 2016, final de 16. Porém, a transmissão começou em 2015. Tá. Porque o que aconteceu foi o seguinte, já fotografava, aí eu comecei a trabalhar com fotografia em paralelo com o meu trabalho de TI. Um dos campeonatos que eu fazia chama Copa Kart dos Camaradas. Na época, eles me chamaram para fotografar, o Anderson Weiss, que estava cuidando lá. E na época, eu fui fotografar e tava para entrar na pista o pessoal. E aí eu tava com o celular zoando os caras que estavam na curva 1, que é a curva que os caras vêm acelerando. Essa é a curva tudo. que a gente Essa é a curva. viu uns vídeos aí, né? Todo mundo erra aquela curva, os novatos. E aí eu peguei meu celular e comecei a narrar, gravando com o celular e narrando. E o cara falou, o pessoal falou, pô, por que você não narra a corrida? Porque, pô, você é engraçado. Eu nunca me achei engraçado. Eu contei a piada pra minha mulher hoje, ela falou, não, eu tô rindo, mas eu por vejo dentro. nos stories do Eu tô rindo, Tom. mas por dentro. Então, tipo, a minha mulher é muito assim, ela mostra o quanto eu não sou engraçado. Então, em casa eu não tenho um apoio pra ser engraçado. E eu sei que eu não me acho engraçado. Mas, enfim, esse dia eu tava narrando e tirando sarro dos caras. E aí eles falaram lá, por que você não narra a corrida? Eu falei, porque eu não tenho equipamento, eu não tenho dinheiro pra comprar equipamento e eu não sou narrador, não sei fazer. Aí ela falou, mano, mas você tem voz, você tem jeito, não sei. Aí os caras, o que eles fizeram? A gente compra equipamento e você aprende do seu jeito, mas e paga a gente com trabalho. Então, a proposta deles era, você monta um jeito da gente poder fazer de um jeito... Porque na época, em 2015, para fazer um campeonato, uma corrida, custava R$1.200 para fazer uma bateria. Tanto que a Mica fazia isso só. E só no campeonato da Copa Mica, que era o maior que tinha na época, e só o final do brasileiro de indoor. Então, as transmissões eram Copa Mica e final do brasileiro de indoor, que é também realizado pela Mica. Tá. E aí eles falaram, pô, mas acha um jeito de a gente conseguir baratear isso. Eu falei, beleza, então assim, vou tentar fazer tudo sozinho.
fazer um formato em que eu consiga reduzir custo para poder reduzir preço. E aí eu fui aprender, em 2015, eu passei a transmitir Copa Card dos Camaradas para aprender. Só uma pergunta. Nessa transmissão, o pessoal que não é que é pela internet, que eu vi que você tem um canal no YouTube, a gente vai falar sobre isso daí e tudo. Mas as pessoas que estão no kart também estão ouvindo através do alto-falante, não? Como que funciona? Não, hoje não. Na verdade, assim, alguns campeonatos colocam o áudio da transmissão lá embaixo. Mas ele não necessariamente tem, porque o cartódromo não tem esse serviço de colocar o áudio no cartódromo. Dá para poder ouvir o pessoal que tá lá. Então, hoje eu tenho, assim, a Clinhoso, que é um dos parceiros do Kart Amador SP, ela coloca a transmissão pra galera assistir lá. Ela tem um delay, porque ele coloca o vídeo do YouTube. Então, o que está acontecendo na TV já foi há 15, 20 segundos atrás. Mas a galera assiste lá. Sim. E é legal que, assim, eu já vi acontecer de, tipo, aconteceu uma cagada na pista. Perdão a palavra. Não, fica O programa é teu, Tom. tranquilo. Alguma besteira que aconteceu na pista, os caras correrem pra TV pra ver se eu dei replay, entendeu? Então, tipo, queimou a largada, os caras correm pra TV pra ver se eu dei replay. O VAR. Tipo o VAR, entendeu? Eu já vi isso acontecer. E aí os caras assistem lá. E às vezes tem campeonato que coloca o áudio lá embaixo também pra galera ouvir. A LDK fazia isso antigamente. Então colocava o áudio e eu tava narrando a corrida e o pessoal ouvindo. Isso é legal, né? Então. E aí... Então, assim, foi aí assim que começou a narração. Mas aí você falou pra mim que isso foi em 2015. 2015. Em 2015 já começaram as narrações. né? Começou Começou a narração da Copa Kart dos Camaradas. E aí não era o kart amador SP ainda. Era o kart amador. Já era kart amador. Sim, mas a proposta foi fazer um formato para tentar diminuir o valor e popularizar a transmissão. E aí eles compraram o equipamento e eu formatar um jeito para que eu conseguisse transmitir. Inicialmente não era para ganhar dinheiro, era para transmitir a Copa Kart dos Camaradas. Tá. Então, assim, eles compravam o equipamento, eu transmitia para eles, aprendia a transmitir, e caso alguém quisesse o serviço, eu cobraria. Beleza. Mas nem imaginei que ia virar o que virou. Porque para mim... Nenhum momento isso passou na sua cabeça? Não, porque o que eu achei foi, vamos fazer para a Copa Kart dos Camaradas, se um dia alguém quiser, a gente faz para mais pessoas. Mas a proposta era, continuo com TI e vou fazer umas fotos. E aí, os que não quiserem fotos e quiserem a transmissão, eu faço a transmissão. Ok, não tem problema. Mas não tinha ideia de valor para cobrar. Porque não tinha. Não tinha parâmetro. O único parâmetro que eu tinha custava R$1.200 para fazer uma bateria. Bom, quanto eu posso reduzir isso para que me pague se eu precisar vir para o cartódromo e o campeonato consiga pagar. Entendeu? E aí, quando começaram a pedir, então faz a transmissão. Eu não lembro qual foi o segundo campeonato, eu não lembro qual foi. Mas o primeiro eu lembro que foi a Copa Kart dos Camaradas, porque teve esse negócio do equipamento. E aí, quando começaram a me procurar, eu fiz uma conta básica de tipo, na média, custar R$20 por piloto a mais. Tá. Então você pega aí na média, você pega uma bateria de 20 pilotos, custar entre 15 e R$20 a mais por piloto, você consegue encaixar isso no orçamento do piloto. Entendeu? E aí foi mais ou menos essa conta que eu fiz, mas tipo, sem parâmetro nenhum. Foi bem assim, eu vou fazer desse jeito, o que você acha? Ainda perguntava para os organizadores, desse jeito aqui fica mais ou menos X. Então vamos fixar o valor em X, beleza? Foi R$360 na época, em 2015. E a gente fixou o valor para uma bateria de meia hora, baixei de 1.200 para 360. E aí outros campeonatos começaram a pedir. E aí eu comecei a fazer alguns campeonatos, mas paralelo com fotografia. E eu tinha muito medo de deixar a fotografia, porque a fotografia já está consolidada. E aí, em 2015, eu já estava fotografando desde 2012. Então, já tem 3 anos que eu já estava ganhando dinheiro com isso. Eu tinha reduzido o meu trabalho de TI, porque já não estava dando conta. Sim. E aí, a transmissão, eu fiquei meio com medo de deixar a foto para fazer a transmissão. Então eu falei, vou trabalhar com os dois em conjunto. Você falou da Amica agora há pouco. Sim. aí. E onde a Amica entrou na sua vida?
Então, a Mica foi o primeiro campeonato que eu fotografei pro kart amador SP, que foi a primeira matéria que eu fiz, foi da Mica. Foi da Mica. Foi em 2012, foi o torneio de verão de 2012, que eu cheguei lá pro Miguel, falei, Miguel, ele conta a história, ele tira sarro toda vez, né? Que ele fala que eu cheguei lá e falei assim, Miguel, posso ser seu amiguinho? Eu não falei isso pra ele. Eu não falei isso pra ele. Mas Que sacanagem. ele conta essa história pra todo mundo. Sério mesmo? Ele fala, ele chegou lá, aquele cara desajeitado, falou, Miguel, eu quero ser seu amiguinho. Eu falei, que desgramado, nunca falei isso. Poxa, Tem ele falando, não lá, quer ver? que sacanagem. Será que ele vai falar isso? Vamos ver. Bom, o Tom eu conheci já faz, eu acho que mais de 10 anos aí, quando ele me procurou lá no torneio de verão e pediu para ser meu amigo. Olha lá. Pediu para cobrir aí o nosso Certeza evento e que ia estava falar começando o seu trabalho, plantando as primeiras sementes do seu trabalho. O Tom é um cara fantástico que eu admiro muito, que evoluiu demais ao longo desses anos. O kart amador SP, sem dúvida alguma, é uma referência. Depois ele começou com a parte de narração, antes ele fazia só fotos. E aí foi aprendendo também, evoluindo e foi atrás das coisas, quer dizer, um cara batalhador, e eu admiro demais o Tom. Fico feliz que tem um pouquinho da minha experiência, um pouquinho aí das dicas que eu dei para ele ali no kart amador SP, quando ele vinha me perguntar as coisas, quando eu passava para ele alguns feedbacks, e ele foi aí aprimorando e obviamente com toda a sua boa vontade. E eu também, sem dúvida alguma, aprendi bastante com o trabalho do kart amador SP, com essa perseverança, com essa resiliência e com esse enorme bom humor do Tom. Aliás, essa é uma característica marcante dele. Eu nunca vi o Tom triste, eu nunca vi o Wellington de mau humor, eu nunca vi o Wellington abalado. Sempre com um sorriso no rosto, sempre com uma vontade enorme das coisas darem certo, sempre trabalhando muito. Um grande abraço para você, Tom. Muitas felicidades aí nesse teu trabalho e vida longa, porque você é um cara que realmente ajudou a mudar o rental kart brasileiro. Beijão, meu velho. Valeu, grande Miguel. É muito. Ele não fez a imitação, mas você viu o que ele falou. Ele sempre faz. Já deu beijo um pro Miguel. jeitinho, né? Ele não fala pra ser meu amigo. Miguel, Miguel é espetacular. muito obrigado. Valeu, Miguel. Muito obrigado mesmo, porque... Obrigado por Lê, esse depoimento aí, porque isso só enriquece também, né, o papo, né? Não, O Miguel, quando eu comecei a escrever, o Miguel é de comunicação. ele é de como? Ele trabalha com comunicação, ele tinha uma empresa de desenvolvimento de site também. E um dia ele me chamou, eu escrevi as matérias e tal, e um dia ele me falou, Tom, vai lá no meu escritório. Eu sou de Jundiaí, nunca tinha vindo para São Paulo num escritório. Ia para São Paulo, para Santa Efigênia comprar peça. E aí eu fui lá no escritório dele, e ele passou uma tarde comigo mostrando várias coisas de comunicação para eu melhorar a minha escrita. Então, assim, muita coisa da escrita que eu tinha, eu melhorei com os feedbacks do Miguel. Muita coisa eu melhorei com o feedback do Miguel, mas uma coisa que é marcante para mim é eu ter passado uma tarde inteira com ele sentado comigo, me mostrando um monte de coisa que ele já fazia, me dando vários feedbacks de matéria e tudo mais. Faz isso, escreve desse jeito, isso aqui você poderia melhorar e fazer assim e tal. Então, assim, fora outras muitas dicas, porque eu trabalhei para o Miguel até ele sair da Mica. Sim. Tanto que eu continuo trabalhando para a Mica. Então, assim, eu aprendi muita coisa também com o Miguel. Com todo mundo, na verdade. Mas, assim, tô dizendo do Miguel porque, assim, uma coisa que me marcou muito foi, assim, a boa vontade dele me chamar sem nenhuma Interesse sem de nenhum troca, interesse, só para me ensinar. E uma coisa que é muito, assim, marcante para mim, eu nunca tinha voado antes, nunca tinha andado de avião. E eu contei isso uma outra vez, não lembro onde. Eu tava guardando dinheiro para ir até o Rio e voltar, só para voar de avião. Porque eu queria voar e tal, mas nunca tinha voado. Tinha voado tec-tec uma vez, que eu ganhei num sorteio, um voo panorâmico lá em Jundiaí, mas que é um avião comercial. Sim. E aí eu ia pro Rio de Janeiro e voltar, até o aeroporto e voltar, só para isso. E em 2013, o Miguel me contratou para ir fotografar a Mica no Sul, lá no Beto Carreiro. Foi a primeira vez que eu voei. E aí foi pela Mica, que foi a primeira vez que um campeonato amador participou das 500 milhas profissional. E aí ele me chamou para fotografar lá.
Então, assim, que é uma coisa muito marcante pra mim, porque eu nunca tinha voado e na época eu já tava guardando dinheiro pra poder fazer esse voo que eu Que queria bacana, muito hein? fazer. E aí eu viajei pra lá. Bom, só pro Lê ter mais ou menos noção do Miguel, o Miguel, ele foi o fundador de um dos principais campeonatos do Brasil, podemos falar É isso. tipo um Bernie Eccleston no cartelador. Exatamente, ele é o cara que Foi visionário. ele fez o Amica se tornar, acho que é o campeonato mais reconhecido do Sim, Brasil. sem dúvida, não então. Não sei nem como falar. Essa Vamos noção, colocar que o Miguel profissionalizou mais ou menos. É só para você poder entender, mas sim, tipo, sim. ele colocou parâmetros para campeonatos de kart amador. Antes cada um fazia o seu, ninguém tinha um parâmetro de nada, e aí o Miguel, ele meio que formalizou algumas coisas com a Mica, porque ele fez o kart amador um campeonato num formato muito profissional. exatamente. Mas assim, pra, Sim, entendi. A Mica, pra você ter uma ideia, a Mica... Com relação à questão de segurança, Organização, segurança. A Mica, ela é muito melhor organizada e ela continua hoje com o Putinok, mas eu tô falando da parte do Miguel, de quando eu conheci a Mica, ela é muito mais organizada do que muito campeonato de kart profissional. Mas assim, mas dá de 20 a 0. Interessante. Para você ter uma ideia, o brasileiro de kart amador, que o Miguel que ele faz, hoje tem três dias, né? Mas quando eu comecei a fazer, tinha um dia só. Ele tem uma programação, ele começa e geralmente ele adianta o cronograma. Geralmente o pessoal atrasa. Ele consegue adiantar o cronograma. Só que acontece, eu não sei como ele fez isso, mas enfim, é questão de organização, uma coisa que eu não tenho. O Miguel é especialista. É especialista. O campeonato, não só ele, como todos os laranjinhos, porque você tem que ter uma equipe que funcione bem, senão não vai funcionar. Mas é impressionante que assim, o último kart sai da pista da bateria anterior, o primeiro kart já está alinhando para sair, para a largada. Então você tem assim, você não para a corrida. Você não tem um tempo você não tem 5, 10 minutos de delay ali entre uma bateria e outra. Ele tem que colocar tudo na sincronia. Ele coloca na sincronia. Então, tipo, tá acabando uma prova, os pilotos da outra prova já estão sentados no kart esperando para entrar na pista. E é muito assim, muito relógio, sabe? Então, é espetacular o negócio. Então, muita coisa que temos hoje, atualmente, no kart amador, no kart rental, é graças a tudo que o Miguel colocou. Até de regra e tudo mais, até de... Os campeonatos se basearam em muita coisa que ele criou lá atrás. Mas é bacana que tudo isso torna mais seguro e as pessoas passam a ter mais confiança. E assim, tudo que tem, de certa forma, uma evolução, o pessoal, quando começa, fala, poxa, eu vou entrar em algo que eu vou ter uma continuidade. Sim. E isso estimula muita gente que gosta dessa coisa padrão, né? Sim. Isso é legal. Pelo menos pra mim, eu enxergo dessa forma. Não, e é muito interessante como ele criou todo o formato e tal, é espetacular. Top. Passou daí. O Tom, ele seguiu, foi pra filmagem. Então, aí se eu não me engano, 2016 para 2017, eu não vou lembrar a data certa agora, porque aí eu já começo a me perder nas datas, porque começou a acontecer muita coisa de uma vez. Um dia, eu tinha muito medo, eu falei de largar a fotografia, porque com fotografia eu já tinha clientes, já estava ganhando dinheiro com fotografia. E com transmissão, eu tinha medo de não ganhar. Já estava ganhando também, mas eu tinha medo de não conseguir me sustentar. É aquele medo de arriscar. Exato. O frio na barriga que todos nós temos. Eu sempre fui muito medroso, né? Sempre fui. E eu tive um relacionamento anterior ao que eu tenho hoje, em que o valor era lá embaixo. Então, assim, entendeu? Eu nunca fui muito valorizado no relacionamento anterior que eu tive. E isso me trouxe alguns problemas de autoestima. Primeiro então, o incentivo, quando não vem, fica tudo mais difícil. Exato. Então, assim, quando a pessoa de dentro da sua casa não acredita que você vai fazer vai dar certo, e te acusa, porque uma coisa é você não acreditar e falar, bom, vou ficar quieto e deixar ver, né? Outra coisa é você não acreditar e falar, não, realmente você é um bosta. Entendeu? Aí o bicho pega, você né? tem então, claro que não foi desse jeito, tô exagerando, mas tô dizendo assim, você não ter o incentivo de falar, não, vai lá que eu vou te apoiar, que nem eu tenho com a Daniela hoje, que a minha esposa é maravilhosa.
Então eu tinha aprendi a ter muito medo de arriscar, porque eu tinha muito medo de dar errado e perder o que eu já tinha. Sentado aí, eu já fotografava. O Johnny do Carteiros, que eu fotografava para ele, eu acho, não lembro. Não fotografava porque era o Pedro que fotografava. Mas, enfim, acho que eu fotografava também. Acho que o Pedro fazia pista, eu não lembro. Enfim, eu trabalhava pro Carteiros, mas acho que eu fotografava, não tenho certeza. Eu já não lembro mais, que agora há um monte de coisa. Mas um dia sentado com o Johnny numa conveniência de um posto, ele falou: por que você não deixa de fotografar e só transmite? E faz uma parceria com o Pedro, e o Pedro fotografa e você transmite. E eu falei: eu tenho muito medo de fazer isso, porque eu já tenho cliente para foto. Então, tirar os meus clientes de foto e passar a ter transmissão, e se não der certo? Ele falou: mas já tá dando certo. Já tava funcionando. Ele falou: mas já tá funcionando. Então, assim, não tem como dar errado, porque já deu certo, já tá funcionando. A diferença é que você vai deixar de trabalhar só com foto e vai trabalhar com transmissão. E, curiosamente, o Johnny não foi o cara que me contratou logo que ele falou pra eu largar. Ele só falou pra eu largar, mas ele não foi o cara que falou: não, deixa de transmitir e deixa de fotografar e eu vou te contratar para transmitir. Ele não me contratou. Mas ele me incentivou deixa de fazer, porque você já tá fazendo, já tá funcionando, já tá legal e as pessoas vão te chamar para fazer. Só ia ter que expandir para outros campeonatos. Ele falou: você deixa de fotografar, que é um mercado que já tem gente fazendo, e vai fazer um negócio que não tem ninguém fazendo aqui ainda. E aí como você já tá fazendo, você vai abrir esse mercado. Visão inovar. comercial. O bacana é que, assim, você sempre teve pessoas tops te dando aqueles toques. Exato. As pessoas que me deram a segurança de falar: não, vai lá porque vai funcionar. Eu tô vendo que tá funcionando já. Você não tá vendo, você é idiota, mas vai lá que... É que olhavam pra você e acreditavam. Exato. Ponto. Viram um potencial em você. Sim. É quem tem a visão de fora, né? E eram as melhores pessoas, que estão falando de organizadores de campeonato. Eles tinham a visão do que realmente precisava. Exatamente. Entendeu? E aí eu falei: bom, beleza. E aí eu fui arriscar fazer isso. E aí funcionou. Não foi assim, não deslanchou, mas quando eu deixei foto, a transmissão já estava cobrindo mais ou menos o valor de foto. Equalizou. E aí equalizou. Então eu não estava perdendo. Eu dei um passo para trás, eu deixei de ganhar um pouco em alguns meses, mas poucos meses depois eu já estava recebendo a mesma coisa. Entendeu? E nesse momento, hoje eu acredito que a definição do que você prefere é muito mais clara, mas ainda dava aquela saudade da fotografia? Então, às vezes eu fotografo ainda, eu não tenho mais... Pra você ter uma ideia do medo que eu tinha, eu vendi meu equipamento de fotografia o ano passado. Sério? Então, assim, eu guardei meu equipamento de fotografia, porque eu falei: se alguma coisa der errado, eu volto. Eu tenho o equipamento, que é caro, vou desfazer de tudo, e depois eu não tenho mais como voltar atrás, eu tô enrolado. Então, eu vendi o ano passado, e vendi pro meu irmão ainda, porque de vez em quando eu empresto dele. É um bom negócio. Tá lá, vendi, tá em casa, tá na família. Vendi pra ele, e se precisar ele me empresta. Ô, Tom, uma coisa que a gente tava falando aqui, você falou do relacionamento passado e agora? Eu nunca falei isso em nenhum lugar. Mas, pô, obrigado, bacana. Juro por Deus. Em primeira mão. Mesmo porque, assim, eu tenho muito medo de... Claro, eu tenho 3 filhos, né? Mais a minha enteada. E eu tenho muito medo que os meus filhos ouçam isso e entendam errado. E espero que eles não entendam errado. Não, mas sabendo do pai que eles têm... Porque eu não tô falando da mãe deles, entendeu? Mas que eles não entendem errado. Porque, então, assim, eu nunca corri o risco de... Eu sempre tive medo de falar isso. Mas eu tive relacionamentos em que a pessoa simplesmente achava que eu não ia pra lugar nenhum. Não, mas Não aposta em você. Mas isso é mais comum do que pessoas que apoiam você. O Leandro pode falar isso com propriedade. Exato, ele é terapeuta. Ele deve saber de todo nego que mundo chega tem uma chorando lá. experiência disso. Sim, Então, o que você tá falando bastante. não é novidade, Sim. pelo menos pra mim. Todo mundo muito, já passou muito. por isso. É comum, né? O Lê pode falar isso com muita propriedade. Escuta isso constantemente, eu acredito. Constantemente. Não é, Lê? É que assim,
pode... Assim, ó, o que acontece? Como a mulher busca mais, vou falando um pouquinho sobre relacionamento, ó, aproveitando o gancho, dá a impressão que a mulher que fica nesse papel de vulnerabilidade, mas o homem também tem muito. Por causa que existe uma cobrança social que você tem que ser o foda, tem que dar certo, você tem que ser o mantenedor ali. Então, o homem tem uma pressão muito forte. E se a pessoa que está do lado ali constantemente, que tem que ser amiga e a incentivadora não é, já Exato. dá um problema. Bom, saí da parte de terapia, voltamos para o kart. Não. Mas falando do relacionamento, agora eu vou pegar uma dica. Pega isso daí. Dica. Presta atenção nisso daí. Vamos pegar a dica do Tom. Se for de relacionamento, é só se for pra perder. Não. Só vai te bater em casa. Que dica Não é é. essa que eu dei aí que eu não Porque tô você sabendo? Você vai dar uma dica muito boa agora. Ah. Porque normalmente, que horas que você chega num cartódromo? Vamos falar um dia de grande movimento. Depende do dia. Se for de semana, por exemplo, amanhã, por exemplo, eu chego no cartão 7 horas da noite. Eu tenho que ser às 4 de casa, 15 para as 4 por aí, por causa do trânsito. Eu chego às 7h15 por aí. Você só transmite à noite, então. Durante a semana, sim. Porque Beleza. não tem campeonato durante o dia. Vamos falar assim da nossa realidade que só vai no final de semana. Que hora você chega no final de semana? No sábado, geralmente, 1h da tarde. E no domingo, geralmente, umas 10 da manhã, 9 da manhã. 9 da manhã, porque 10 já tem campeonato transmitido. Então, domingo você já tem 9 da manhã. Sim. Vou usar o domingo, então, como referência. Porque eu ando no sábado, normalmente a minha bateria é meio-dia, 1h, 2. Assim eu chego tipo 11h30, meio-dia e tal. Bacana. Como que você faz com a digníssima em casa pra ficar tanto tempo fora assim, sem apanhar? É que, na verdade, durante a semana, de dia eu tô em casa, né? Você cria um banco de horas. Eu tenho banco de Em horas. casa. Exatamente. meu- Na verdade, meu domingo é segunda, né? Então, na segunda-feira, geralmente eu consigo fazer algumas coisas com ela, cinema, essas coisas. Muito difícil também, porque... O famoso a mansa veinha. Exatamente. Mas Segunda. durante o dia, até umas 2h30 da tarde, eu tô meio que disponível em casa, entendeu? E aí eu consigo, nesse tempo aí, acumular uma hora de voo pra poder depois do final de semana. Você passa por esse problema, Rafa? Todo mundo, né? Não, eu vou uma vez por mês no cartódromo e ainda quando eu volto, E ainda- ainda... Isso é hora de chegar! Pô, Não, então- sábado agora eu estava lá, né, Tom? Exato. Pô, eu Sábado eu cheguei lá. Na verdade, eu dormi de sexta pra sábado, porque sexta teve campeonato que eu transmiti às 10h30 da noite, que teve DHM. E no sábado, que o pessoal, assim, eu descobri esses dias, tem muita gente que não sabe que sou eu que faço a montagem e desmontagem das coisas. Tem gente que acha que eu só vou pro cartório pra narrar. Você tem seu equipamento lá tudo, né? Então, assim, pra transmissão começar às 9, que nem começou às 10 horas lá, que a gente fez no sábado, eu tava às 6h30 da manhã pra montar equipamento. Então eu dormi de sexta pra sábado, lá perto, pra poder estar às 6h30 da manhã montando equipamento lá. Tá. Pra quem nos acompanha aqui e não tem muito, conhece o Tom apenas a voz, que acontece muito isso, Sim. né, Tom? O seu equipamento você monta e desmonta? Sim. Eu não sabia disso, eu achava que ele ficava lá fixo. Não. Ô, Meu, Rafa, todo o meu tem a equipamento... imagem aí só pro pessoal que nos acompanha entender mais ou menos o que o Tom... Eu jurava que ficava lá. Não, meu equipamento... A única coisa que fica lá, não tá aqui não. Apareceu. Aí, a única coisa que fica lá são os monitores. O resto, esses 2 monitores ficam lá, porque Você tem que montar sua CPU, colocar eu tenho que posicionado o colocar, celular. eu tenho que colocar tudo, mas os monitores eu acabo deixando, consegui começar a deixar lá, entendeu? E aí, mas equipamento todo, câmera, computador, tudo eu levo embora. Levo e todo dia eu levo, e desmonto e monto. Todo esse equipamento aí é tudo para poder fazer tudo sozinho. E as câmeras que Então- pegam da toda a pista, é tudo a sua câmera ali. Então, todo o equipamento de transmissão é meu. Então, assim, eu tenho a transmissão que é vamos colocar aqui, o arroz com feijão, é a transmissão com uma câmera só. Que é aquela transmissão do primeiro formato. Formato mais simples para ele ficar mais em conta. Então, a transmissão é feita com só essa câmera. Mas a gente tem uma transmissão, por exemplo, na Copa São Paulo, tem uma câmera lá no fim da reta. E tem uma terceira câmera que fica no box para fazer entrevista.
Então, nos Endurances eu também tenho 2 câmeras, que nem nas 10 horas eu tinha. E tenho, por exemplo, eu fiz o Brasileiro de Kart o final do ano passado, tinham 4 câmeras na pista. Mas todo o equipamento era meu. Tá. Primeiro ano, você tinha quantos campeonatos inicialmente? De transmissão? Não lembro, mas eu acho que eram 3 ou 4. No primeiro ano que eu comecei a transmitir foi... O primeiro ano foi em 2015. Aí eu tinha só a Copa Kart dos Camaradas, porque eu fui fazendo o formato. Tá. 2016 eu acho que já tinham 3 ou 4 campeonatos. Não tinham campeonatos regulares, assim. Eu tinha esporadicamente algumas transmissões. E o que era? Você lembra deles? Eu acho que foi CPK, não tenho certeza. Não lembro. O Marcelo tem alguma coisa com você, não tem? Tem, a Stock Kart. A Stock Kart eu acho que eu fotografei Stock Kart, mas a Stock Kart é o seguinte. A Stock Kart foi o primeiro campeonato, dos campeonatos que eu escrevia, foi o primeiro campeonato que colocou o Kart Amador SP na camiseta. Quando não era nem esse logo que tem hoje. Era esse exatamente, olha lá, tá vendo? O Kart Amador SP, ele tinha... Hoje você tem o logotipo que é uma espécie de um escudo, e tem aquela letra ainda, mas tem um kart desenhado e tal, mas a primeira vez, o primeiro logo era esse daí. Nossa, meu. Então, vamos ver se a gente... A parceria, então, com a Stock Kart foi o primeiro campeonato que teve a sua marca na camisa deles. O primeiro campeonato foi a Stock Kart. Tem alguma coisa da Stock aí, ô Rafa? Eu não consigo colocar os vídeos aqui em ordem decrescente. Queria colocar, mas não dá não. Fala, meu amigo Tom, um grande abraço para você, que o Kart Amador SP continue crescendo cada vez mais. Somos parceiros já há muito tempo, eu sei do seu empenho, eu sei do quanto você se dedica, desde a época que você trabalhava com informática e não sabia se dedicava ao site que estava nascendo, né? E tá aí o resultado hoje. Parabéns, viu? Um grande abraço. Grande Marcelão, um abraço pro Marcelão, sensacional, cara que eu acho fantástico, Marcelo. E sempre muito simples, sempre muito gente boa comigo. Ele esteve aqui conosco aqui, o Rafa e eu somos suspeitos para falar, porque a gente é muito fã da pessoa do Marcelo, da organização do campeonato dele, do campeonato, das pessoas. A gente começou, né? Foi onde a gente começou, né? Foi a nossa escola. Então. Então a gente tem um carinho especial com o pessoal da Stock aí. Ô Rafa, vê se der, você consegue entrar no canal do Kart Amador SP e colocar ele por ordem decrescente, que aí você consegue ver quais os outros campeonatos que foram aparecendo depois da... Se der também, se não for atrapalhar, que eu tentei no celular aqui, mas no YouTube não dá. E eu vejo que assim, hoje, a gente tava falando de relacionamento, assim, enquanto o Rafa tenta ver aí, hoje você tem, assim, eu vejo que... Como que a sua esposa hoje, ela te vê? Você falou Minha esposa me vê como um idiota sem graça. A minha esposa não fala que me ama, ela fala que eu sou idiota. Ela fala que eu te amo da minha esposa, vai falar que eu sou idiota. É a declaração de amor mais clara. Exatamente. Nossa. Você tava falando isso em off e tava rachando. Não, ela é muito folgada. Aí tinha que contar isso aqui. Ela tira muito sarro. Qual que é o nome dela? Daniela. Daniela. Um beijo pra Daniela. Um tira sarro do outro direto. Sim, direto. Não, você não sabe, esse dia atrás aí, olha só o nível de retardadice minha, né? Eu tava ouvindo, acho que é Giovanni, que tem uma música que fala a frase, eu tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Sim, eu acho que Jean Giovanni. Jean Giovanni. Tava no carro com ela ouvindo e vem essa frase, o idiota aqui solta, eu pensei alto, não foi pra falar pra ela. Eu falei, é verdade, né? Às vezes a gente não casa com o grande amor da vida da gente. Nossa. E ela tava do meu lado, velho. Ai, meu Deus. Coisa mais absurda que eu fiz na minha vida. Ela passou, acho que uns 20 dias me perguntando quem que era o amor da minha vida, que não era ela. E nesse meio tempo, ela passou a gravar story. E postar. E tipo, pra cada story que você viu, umas 10 vezes ela já tinha perguntado. E aí eu vi o story, mas não tava entendendo o que tava acontecendo. Mas agora você contando a história aqui, tudo faz sentido. Conectou, né? Poxa, você não tomou um soco no baço. Não, então. E aí tá usando protetor de costela. Não, então. Aí ela começou, tipo, não, porque, poxa,
Quero saber quem quer ser amor de sua vida. Aí, beleza. Aí, o Gustavo Morgado, que é da GT Kart, escreveu pra mim no Instagram. Fala que é um carro, pô. Fala que é um carro, você se livra. Tô eu no shopping, olha a segunda idiotice. Tô eu no shopping, comendo, totalmente despreparado. Ela liga a câmera e fala assim: quem que era o grande amor de sua vida? Eu falei: é um casinho que eu tive em 97. Ford K. Como assim um casinho? Eu falei: não, é um Ford K. Um K. O Ford K. É um casinho, que é um carro pequeno. Só que eu já não tava boa. Acabou de vez. Ficou pior ainda. Pô, foi terrível. Graças a Deus. Mas ele foi intencionado na maldade de pedir pra você falar isso. Ele não sabia que eu tinha tido um K. Porque eu tive um K em 97, que eu era casado com a minha primeira mulher. Então, tipo, ele não sabia. E aí eu soltei essa, porque o Ford K então, eu tive ele por 4 meses e roubaram. E era um carro que eu quis muito ter na época. E fiquei 4 meses e roubaram. E aí eu soltei essa, né? Dani, seu marido é sensacional, nós somos fã dele, os organizadores é fã dele. Pior no dia que eu falei pra ela assim, ela me acordou triste. Ela falou: viu, você não vai me largar, né? Me trocar por outra. Eu falei: não, por que eu tô dormindo, você vai me perguntar isso? Ela falou: não, porque eu sonhei agora que você tinha me trocado. Eu falei: pelo menos ela era bonita. Nossa! Ai, meu Deus. Acabou a conversa ali, eu fiquei o dia inteiro sem. Você sem. precisa andar com colete à prova de bala, bicho. Eu fiquei o dia inteiro sem ouvir a voz dela. Você não pode ter grandes lesões, não, porque você tem transmissão pra fazer, sempre no dia seguinte, ô Tom. Você não pode ficar ausente. Daniela. Ela ficou brava esse dia. Daniela, o Tom está expondo alguns podres dele aqui. Mas que bom que você perdoou, tá dando tudo certo. Perdoou. Às vezes ela pega no pé de novo. Mas ela é espetacular, ela é uma mulher maravilhosa. Tem um site, o canal aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Coloquei do último. Tá, do último, vai subindo aí, ó. Aí em 2012 eu tava gravando alguns vídeos, já tava fazendo algumas coisas pro kart amador. Gravando algumas matérias. Em 2015 você vai, ó, aí você tem 2015 já tem, não, ali as 2 últimas voltas, as 2 últimas corridas, as 2 últimas corridas do THR, mas era ali, VT. Ó, Rafa, ali, ó, da última etapa, 6/12 de 2015, parece um momento de kart da depressão aí, né? Tá faltando o Copa Kart dos Camaradas, que foi o primeiro, mas ele não tá nessa lista, por algum motivo. Tá vendo que aí depois, aí você já tá mais pra cima, né? Ó, mais pra baixo você tem aqui a cobertura, ó, Copa Aldeia, mas aí é gravação. E já é 2017. Ó, mais pra Casarré? baixo. Mais pra baixo. Pode ir lá onde você tava, lá no começo. Aí, porque a Copa Kart dos Camaradas é pra aparecer primeiro de todos. Por algum motivo não apareceu. Quem é o organizador do Copa dos Camaradas? É o Rodrigo, acho que é Rodrigo Fernandes. Fugiu agora. Existe ainda o campeonato? Existe. Primeiro vídeo desse cara. Ó, o primeiro vídeo da cobertura da MIC em 2012, foi logo que começou o Kart Amador SP, eles fizeram um Experience Day, eu fui lá gravar. Depois tem a largada do Kart Rental 2012, 2013, 13, sobe um. Só um para aparecer a lista de cima. Aí tem 2014, André Bueno, a largada das 500 mesmo, ali não é, sobe mais. Ou desce mais, tem gente que fala desce mais. Aí tá aparecendo kart aqui, Parolim, mas aí não é transmissão, tá vendo? Tá. Aqui não é transmissão, aqui não é transmissão. Tá aparecendo THR 8/11/2015, mas o THR aí já tinha feito Copa Kart dos Camaradas. Por algum motivo ele não aparece aí, mas a Copa do Kart dos Camaradas foi o primeiro campeonato que eu fiz de kart amador. Mas ele tá em algum lugar aí. Pode ser que ele não esteja, a data dele não tá aparecendo, mas ele foi o primeiro campeonato que eu fiz. E ao longo, assim, estamos falando aí de Não aparece em algum momento. todos esses anos. O que é um momento, assim, que você fala, assim, um momento marcante, assim, pra você? Tanto da fotografia quanto da transmissão. Então, marcante pra mim de fotografia, do kart... Ou que está com a pessoa, que você encontrou. Então, o que me marcou muito foi eu conseguir fotografar a Fórmula E em 2013. Fórmula? Indy. Sério? Lá aqui no Brasil. Que foi o Cláudio Reis que conseguiu a credencial e eu fotografei e entreguei as fotos pra ele.
Que foi o mais perto que eu cheguei desses carros e tal, sem equipamento. Porque depois eu Que fui... legal. O meu primeiro trabalho em TV foi Fórmula Indy. Em Ah lá. 2013, tava lá. Sério também, Rafa? No Band mesmo evento? Sports. Mesmo evento. Band Sports, é. Meu primeiro E trabalho. eu tava lá fotografando. Já pensou, você já se esbarrou numa pessoa que a gente vai falar daqui a pouco? Quase você se esbarrou no Rafa. Exatamente. Na parte de áudio, Baratinho? Sim. Foi o primeiro trampo. Eu tinha acabado de entrar contratado pela Band. Os caras, vai lá fazer a Fórmula Indy. Nossa, me tremendo todo, né? Tinha o Theo José que tava, né? Eu tava fazendo pelo Band Sports. Então a gente tava com 2 caminhões. Tava Então, com mas da o Band Theo aberta, José tava lá era o Theo fazendo a José. narração. Era o Theo José. Eu lembro Aí. porque o Theo José, eu vi ele num palanque assim, enorme, e eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus, aquilo tudo que eu vejo na TV é esse cara em cima desse palanque. Isso Porque tiveram um quadrado com as luzes viradas pra ele e ele falando. E eu falei, nossa, tudo isso é isso. Eu falei, meu Deus do céu, você vê como é que pode a TV? Então, tipo, aquela hora eu falei, dá pra fazer alguma coisa. Sabe quando você pensa assim, não é um negócio Não precisa de gigante. uma grande estrutura. Você não precisa, não é um negócio enorme. Porque tinha uma câmera virada pro Theo José, ele falava, e as luzes viradas pra ele ali, mas tipo, era um quadrado, não era um negócio grande, gigantesco. Tipo, é algo possível. Era só um palanque, era só um lugar alto pra não ter fundo. Tá. Então, tipo, o fundo eram os carros que estavam mais altos, não tinha pessoa passando atrás. Mas era só isso. Então, Esse foi o momento da fotografia. sim. E nas transmissões? Ou um evento que você transmitiu assim que você achou... A primeira vez que eu transmiti Endurance, eu acho que foi marcante porque eu nunca imaginei transmitir Endurance. Porque é uma prova de longa duração, eu não sabia se eu ia conseguir fazer. E quantas horas foram? Foram 6 horas, acho que a primeira vez. Não, 6 horas? Foram 6 horas a primeira vez que foi Endurance do KGV, que quem me falou pra fazer foi o André Cunha. Ele não é um organizador, mas ele virou pra mim e falou assim, Tom, fala com a Ana, eu já tava fazendo algumas transmissões, pra você transmitir Endurance, porque pô, ninguém transmite Endurance. Transmite Endurance, que é uma prova de longa duração, e é legal você transmitir. E aí eu fui falar com a Ana, do KGV, e aí ela me permitiu fazer a Endurance. E depois eu fui fazer as 24 horas. As 24 horas foi marcante, porque era uma prova de longa duração, não fui fazer 24 horas, eu dividi em 3 etapas de 2 horas, só que o que aconteceu? O plano era ir lá ficar 2 horas, ir embora, voltar depois na noite, fazer mais 2 horas, ir embora e voltar no final. Só que me colocaram lá em Interlagos, num lugar que se eu saísse, o pessoal ia tomar conta, porque ele era um lugar alto, mas não estava reservado, porque não tinha cultura de transmissão. Então, tipo, eu tava ali só pra cortar o mato. Não tinha ninguém ali fazendo. Então, eu tava ali pra desbravar. Pedi permissão pra fazer, consegui alguns patrocinadores, e inclusive um deles foi o KFF, com o Lund, que me ajudou, e fui fazer. Eu cheguei lá e eu não tinha levado comida, não tinha levado blusa, não tinha levado nada. Eu fui de bermuda e camiseta, porque tava Prova calor. de longa duração ainda? E aí, tipo, só que eu cheguei lá de manhã, calor, só que Interlagos, São Paulo, sabe como que é, né? À noite, virou um frio do Frio, cão. porque tem a represa no fundo ali. E um frio e um sereno enorme. E um frio enorme. E eu só de camiseta. E aí, o Edu Barbosa, que é da GP Kart, não sei se vocês conhecem, me emprestou uma blusa e uma cadeira de praia para poder sentar, porque eu não tinha levado nem coisa para sentar, porque o plano era ir embora. E eu passei a noite embaixo do meu equipamento, porque aí eu tinha meu equipamento assim suspenso e ele estava muito alto. Então eu passei a noite embaixo do meu equipamento, eu dormi embaixo do meu equipamento, com essa cadeira de praia e com essa blusa que o Edu me emprestou. Putz. E eu passei, e ele me deu café e tal na época lá. Eu me alimentei lá no box dele, eu nem sei se era GPK na época, mas eu me alimentei no box dele lá, e ele me emprestou a blusa e a cadeira para poder sentar e dormir lá. Os bastidores. Aí me emociona só de lembrar. Os bastidores que ninguém vê, né? E aí eu transmiti as 24 horas desse jeito. Passa uns apuros, né, meu? É. Até a coisa se alinhar, se Sim. enquadrar, passa uns apuros. Porque não existia esse formato pra nada. Então, assim,
eu ainda estava formatando do jeito que eu faço hoje. E então a ideia era ir embora, porque eu não ia ficar a minha intenção era, não vou ficar 24 horas para entrar de 2 em 2 horas. Eu falei, entre 2 horas, vou para minha casa, depois eu volto, tomo banho, como alguma coisa e volto. Mas aí eu não podia sair, porque senão o pessoal ia tomar conta. Não tinha espaço reservado para nada. Dos eventos, assim, o que você já transmitiu de grande repercussão, assim? Ó, eu transmiti o Senna Day, que é um evento de kart rental que acontece em Interlagos, que é de comemoração a Ayrton Senna, né? Não, foi o próprio Interlagos que me contratou. Tem todo ano? Tem todo ano, mas eu não sei se tem todo ano, não sei se ainda tem, mas eu transmiti um dos anos que eles me contrataram. Transmiti as 500 milhas, transmito até hoje as 500 milhas rental. Já narrei as 500 milhas profissional, a parte da internet das 500 milhas profissional. Que mais? Esse que você está falando em off, que você só narrou, não teve que montar equipamento, é isso? Não. Ou esse das 500 milhas profissional, você Não, é fez o que ele tudo? vai fazer. Não, o que eu vou fazer é a Copa Amizade lá na Paraíba. Que esse eu vou só lá eles me chamaram só para narrar. Então, assim, só pra gente entender. Você tem um kart amador SP, Sim. mas você também transmite... Campeonato profissional. Se te contratarem, consegue te levar. Sim, exato. Que nem, por exemplo, a Copa Amizade é um campeonato rental, campeonato de kart de aluguel, lá na Paraíba. É um campeonato nacional, mas é feito lá. Tá. Que é do circuito do NKR hoje, né? Que tem o Nacional de Rental Kart. Então tem vários campeonatos, um deles é a Copa Amizade. Mas eu transmito, por exemplo, a Copa São Paulo. Copa São Paulo de kart eu transmito, que é um evento profissional, que é um evento, inclusive esse final de semana não retrasado, eu transmiti, tem o Rubinho Barrichello, tá correndo lá, o Dudu corre, o filho de Jafone corre, um monte de profissional de outra área, fugiu o nome. Enfim, tem vários outros pilotos que correm de estoque, que correm lá. Os filhos do Rubinho correm, é isso, né? São pilotos. São pilotos, Um deles estava correndo lá, o outro tá no exterior correndo de Fórmula 4, se não me engano. O Fefo. O Dudu tava correndo e o Rubinho também tava. O que tá na Fórmula 4 é o mais velho, né? É o mais novo. Mais novo? Tá fora? É o Fefo. É o mais promissor. Ou não? Não sei também, também porque não todo sei. mundo ali tem talento, viu? Eu vou falar pra você. Mas tem tudo isso. Tem. Agora você entrou nesse detalhe aí, eu fiquei com uma curiosidade. A gente conhece o Tom da transmissão. O Tom também é fã? Você tem referências assim de transmissão, assim? Nós temos uma história aqui que, putz, a gente Tem o Sérgio Maurício, que eu gosto muito. Eu não achei o vídeo dele pra te mandar. Era sensacional. E eu tenho o Luke Monteiro, tem o Galvão Bueno, que eu gosto. Muita gente não gosta dele, mas não é. Eu acho assim, o Galvão Bueno, vou dar aqui o meu parecer de fã mesmo. O Galvão Bueno, ele foi extremamente exposto. Então, assim, campeonato de bolinha, de gude, de carrinho, de rolemã, tudo era o Galvão. Quando você super expõe alguém, é óbvio que ele comete erros. E é óbvio que ele vai falar uma besteira, porque ele não é especialista em tudo. Tudo, sim. Então, assim, futebol, Fórmula 1, Fórmula Indy, tudo que passou na Globo, ele narrou. Final de qualquer coisa, de surf, de ping-pong, tudo ele narrou. Então é óbvio que ele vai falar uma besteira em algum momento. Pô, eu falo besteira e eu só narro kart. Ele falou, inclusive hoje eu assisti um corte dele no Flow, que ele foi lá falar, que ele tá com um projeto de podcast, uma coisa na internet, né? E ele falou assim, já falei merda pra caramba. Então assim, é óbvio que ele vai falar, mas se você parar pra pensar que quando você ouve, por exemplo, Ayrton Senna, ele narrou muito a vitória do Ayrton Senna, a referência que a gente tem de voz da vitória do Ayrton Senna é dele. Em todos os momentos. Exato, já teve outras pessoas narrando vitória do Ayrton Senna, mas a mais marcante é dele. Porque ele tava lá a maioria do tempo. E ele tem histórias com Senna que só ele tem. Só ele tem, exatamente. Então assim, eu sou fã, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que não tá nem aí. Eu gosto pra caramba da voz dele, do timbre de voz dele, do jeito dele, e da forma como ele narra. Uma opinião. Acho que essa questão de não gostar do Galvão,
talvez se confundem com o pessoal, às vezes, não gostar da figura dele, sim, pessoal. Não Exato, a questão da voz, o pessoal não exato. consegue dissociar, né? Sim, é. Pessoal do profissional. Exatamente. Tá. Então, assim, tem isso também, né? Mas é uma pessoa que eu sou muito fã. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você, no kart, assim, nos eventos que você realiza, principalmente nos grandes, nos principais, você acaba encontrando as pessoas que muitos de nós somos fãs. Sim. Como que o Tom reage? Porque, assim, eu conheço o Tom do dia a dia que eu tô no campeonato que você vai fazer a transmissão e a voz do Tom. Sim. Como que é o Tom? A pessoa comum, assim, é tímido, ele é... Eu sou um caipira, na verdade. Eu não consigo, por exemplo... eu falei pra você, eu conheci o Rubinho trombando ele, quase derrubando ele no KGV. Conta essa história que o pessoal vai... Eu tava vindo da... Pra quem conhece o KGV, você tem a parte onde hoje tá os capacetes, né? Só a entrega dos capacetes. Ali era tinha uma recepçãozinha ali. Não era a recepção principal, que era lá em cima, mas tinha uma semi-recepção ali. O Rubinho tava vindo do box pra ir pra saída, vamos colocar assim. E eu tava vindo da saída pra entrar pro box. E naquele portão que tem no meio, eu dei de um encontrão de frente com ele, que ele deu uns 3 passos pra trás. Quase testa com testa. É, exatamente. É que ele é baixinho, né? Ia bater no meu pescoço, mas enfim. E ele tava mais baixo já, porque ali tem uma... ele é um pouquinho mais baixo. Mas ele deu uns 3 passos pra trás ali. E eu pedi desculpa pra ele, extremamente envergonhado. E aí eu vi que era o Rubinho, mas tipo, eu nem vi na hora que eu bati. E eu pedi desculpa pra ele, pediu desculpa pra mim e eu saí vazado. Mas tipo, pra ele nem lembrar da minha cara. Você, ó, Rubinho, você já esbarrou nele. Já. O Jafone você deve ver com uma certa frequência. Então, Talvez não muito, porque não frequenta. Eu já gravei com o Jafone, eu já fiz gravações pro Jafone eu transmiti agora, segunda-feira retrasada, eu transmiti a inauguração não, né? O caminhão dele lá. Apresentação do caminhão. Isso, fui eu que transmiti. Mas antes eu gravei um briefing lá em Interlagos, com ele e com o Benê. Eles me chamaram para gravar lá, então eu gravei todo o briefing com o Jafone. Imagina o nervoso. Foi a primeira vez que eu vi o Jafone, não tinha visto ele antes. Mentira, eu tinha visto ele antes uma vez, mas assim, que eu falei com ele, foi a primeira vez. E eu vejo ele com uma certa frequência. Eu sei que ele sabe quem sou eu, porque ele me cumprimenta. Mas, tipo, eu não sou o cara que... Oi, Jafone, beleza? Vamos tomar um café ali. Nunca nem sentei na mesma mesa. Olha que loucura, né? Tem tanta gente que às vezes quer ter a oportunidade, o Tom tem... Tipo, o Tom deve ser daqueles assim, quando ele tá vindo, ele fala assim, tomara que ele não fale comigo, tomara que ele não fale comigo. Não, sabe qual é o meu medo? Dele achar alguma coisa que eu fiz de errado. E, tipo, eu sempre tenho muito medo quando alguém fala assim, ó, o Jafone quer falar com você, que às vezes ele me chama. Eu falo, ai, meu Deus, o que será que eu fiz? Eu vou dar onde eu tô até lá, falo assim... O que será que eu fiz? Nem é isso, entendeu? O sofrimento vem muito antes. Ou ele é o Marcello. O Marcello é o gerente do KGV. O Marcello, acho que é italiano, sei lá. E ele é grande e ele tem um olho azul. Pô, e aquele olho azul é muito parecido com o olho do meu ex-sogro, que já faleceu. E eu tinha muito medo do meu ex-sogro. E eu tenho muito medo do Marcello. Mas tem uma memória afetiva. E ele é sério também, né? Sim, ele é sério, ele já tem cara de bravo. Exato. Então, mas ele é gente boa, sim. E eu não conhecia ele, não sou amigo e tal, mas recentemente no campeonato lá ele participou, foi lá cumprimentar o pessoal, tudo. E aí, tipo, eu vi ele conversando assim, falei, poxa, eu sempre passo por ele, quando às vezes ele tá na recepção ali, vejo sério assim e tal. Eu falei, mas nota 10. Sim, e é um cara gente boa. Uma vez, eu chamava ele de seu Marcello. Aí um dia ele me chamou e falou assim, olha, é o seguinte, próxima vez que você me chamar de seu Marcello, você vai pra lá na rua. Eu falei, tá bom, chamo mais o senhor de seu Marcello. Tipo, ele falou pra me assustar, assim, pra fazer graça, né? Voltando na história do Rubinho, o Rubinho tem um piloto que ele tem como irmão. E você tem uma história... Com o Tony Canaan. Tony Canaan, isso é pouco tempo. O Tony Canaan, tô eu transmitindo Last Race uma segunda-feira, que é assim,
quase toda segunda-feira eu não trabalho, mas tem uma segunda-feira que tem Last Race. Nesse evento especificamente, tava eu transmitindo corrida, do nada me aparece Tony Canaan no chat lá. Ô, sou o Tony Canaan. Eu falei, tá bom que é o Tony Canaan. Beleza, fiz aquela poker face, falei, não, olha, um abraço pro Tony Canaan, ou quem tiver com o nome do Tony Canaan. E ele escreveu, não, sou eu mesmo. Eu falei, não, beleza, então eu acredito. Mas tipo, na hora eu não acreditei. Não é, não. Estão me zoando. Não os caras estão querendo. E aí, olha só como que é as coisas. A hora que eu entrei no intervalo, eu fui no perfil que tava falando que era o Tony Canaan. Não tinha nenhum vídeo e tinha 3 pessoas seguindo. Eu falei, não é o Tony Canaan, é alguns erros ela querendo me zoar. Montaram um fake agora. Montaram um fake e falando que era o Tony. Beleza, passou. No dia seguinte, o produtor do Tony Canaan me liga. Ó, nós vimos sua transmissão ontem e a gente queria te contratar. Eu falei, não é a produção do Tony Canaan, essa história tá ficando muito grande. Tá levando muito sério a zoeira, né? O nível tá evoluindo. Aí o cara falou, não, é sim. Entra lá na Twitch do Tony Canaan, que ontem a gente tava assistindo e calhou de você estar ao vivo. E era o Tony Canaan te respondendo. E aí eu entrei na Twitch e aí eu fiquei nervoso. Porque eu falei, putz, era o Tony Canaan era o cara mesmo. E eu ainda tentei te dar uma tiradinha de sal. E aí ele colocou a minha transmissão na transmissão dele da Twitch. Então passou, além para o pessoal que estava te acompanhando, te assistindo, na transmissão Na dele. transmissão do Tony. E aí começou o pessoal do Tony a aparecer no chat. E eu não acreditei na hora. Porque os caras começaram, a gente veio da transmissão do Tony. E aí depois eu vi na transmissão dele que eu falei, não, vai lá falar aqui, você estava aqui na minha transmissão que ele não tá acreditando. Então, tipo, eu fiquei muito incrédulo que era ele. Eu falei, não tá assistindo. O Tony Canaan não deve estar vendo. Sabe o que acontece? Essas pessoas, assim, elas não tem muita noção que a gente demora pra acreditar quando a pessoa famosa tá falando com a gente. Você sabe por quê? Mesmo porque eu sabia que ele poderia estar ao vivo. Porque como eu acompanho, eu sabia que ele poderia estar ao vivo. Porque ele entra, tipo, à noite. E de segunda à noite, às vezes, ele entra. Então, eu pensei, é alguém que tá me zoando, porque ele vai estar ao vivo. Né? Mas não ao vivo aqui comigo. Mas não ao vivo eu, lá no canal dele. Não, assim... E aí ele me contratou para transmitir a corrida dele. E aí ele... Conheceu ele, Conheci ele e tal. Eu já tinha visto ele no KGV, mas nunca... porque assim, eu tenho medo de pedir... Mas ele também corre de kart lá? Corre. Não, ele não corre de kart lá, mas ele faz um evento anual com os fãs dele. Então ele faz, acho que é um sorteio, eu não sei como funciona, mas ele pega, tipo, nesse dia foram 3 baterias. Ele pega 3 baterias e pegou 3 baterias e tinha, tipo, uma bateria era para os amigos dele, um monte de piloto profissional, outra bateria e as outras 2 eram para ele, alguns amigos e alguns fãs, e uma galera da imprensa. Então ele faz um evento, fecha o capítulo lá, a galera vai tudo lá, faz sorteio, um monte de coisa. E aí esse dia ele me contratou para trazer a corrida dele. Ele, que eu tinha falado em off também, ele parece ser um cara bacana. Na hora que ele tá falando, ele é articulado, ele é legal, né, meu? E aí contaram para ele que eu faço tudo sozinho. Ele não acreditou. E aí ele pediu para colocar na transmissão, em algum momento, como eu transmitia sozinho. E aí, se você assistir a transmissão da corrida dele, em 2 momentos eu corto a câmera para mim, para mostrar como é feito o trabalho. Sim. Mas porque ele pediu, que ele não ia conseguir subir, mas ele queria ver porque tinham contado para ele que eu fazia tudo sozinho, ele não acreditava. E aí ele pediu para colocar uma câmera virada para mim, em algum momento me mostrar, para ele ver como era feito sozinho. Bacana, né? Também, né? E de certa forma é um reconhecimento, né? Sim, claro, com certeza. É uma pena que o Tom não conseguiu localizar. O Sérgio Maurício fala exatamente disso, exatamente. Né, cara? O vídeo é top. Eu gosto muito do formato como eu faço. Cinegrafista me ajuda, mas também às vezes me atrapalha. Porque o que acontece? Como eu acostumei a fazer sozinho, eu uso muito visão periférica. Então eu tô... Que nem esses dias atrás me perguntaram, como que você faz sozinho? Que às vezes eu falo, você vai acompanhando aí a briga enquanto eu tô acompanhando o primeiro colocado. Eu tô com a câmera acompanhando uma briga e tô olhando o primeiro colocado meio de canto de olho. Então eu vejo onde ele tá, marco e meio de canto de olho eu tô vendo mais ou menos onde ele tá. Claro que eu não tô vendo se ele tá fazendo uma ultrapassagem, se ele rodou nem nada, mas eu tenho ideia de onde ele tá passando. E aí eu vou acompanhando os 2. Às vezes, tô acompanhando uma pessoa de um jeito. Eu vejo
que tá acontecendo alguma coisa em outro lugar, automaticamente eu viro a câmera para mostrar. Se eu tenho um cinegrafista, até eu falar para ele e até ele virar, eu já perdi 2, 3 segundos. Ou Desses até ele 2, 3... localizar também. Exato, até ele... Porque ele não tá pensando igual eu. Sim. Até ele achar o que eu quero mostrar, às vezes já passou. Então é sua habilidade, né? É só a manha, né? Então, exatamente. Você saber onde pode acontecer alguma coisa e tá esperto de de repente, virar a câmera automaticamente para lá. Então, às vezes acaba atrapalhando esse delay entre eu e o cinegrafista. Sim. E não é culpa do cinegrafista Não. mas o problema é que você tem um intermediário. O formato que você tem. É que é só o seu ritmo, né? Sim, É exatamente. o seu ritmo. Rafa, tem mais um recado aí, não tem? Tinha 3. 3? Opa, 3? bastante foto aqui, ó. Do Tom contando o que era. Olha lá. Aí foi o Serjão no Carto Pesado, que é um cara espetacular, fotografou o dia que eu fui. Esse dia eu fui narrar a corrida, eu não fui transmitir. Esse dia eu fui só pra narrar, lá em Betim, as 500 milhas de Betim. E aí eu fui contratado só pra narrar, não fui E transmitir. 500 milhas são 12 horas. 12 horas. 12 horas. E para administrar esse tempo todo, hein? Narrando, hein? Então, aí também é o mesmo lugar. Quando eu transmito, é um jeito. Quando eu só vou pra narrar, é outro. Aí já é uma foto do João Lucas Rosatelli. Eu acho que era, eu não vou lembrar onde era, em que evento era, mas foi o Rosatelli, que é na Mica, foi na Mica lá. Que é um cara espetacular, fotografa muito. Esse aí também, foi no torneio de inverno, que é o Rosatelli que me fotografou. Aí dá pra ter noção de como eu faço sozinho, tá vendo? Volta aí, também aí dá pra ver também. Aí foi o meu irmão que gravou, a gente pegou um pedaço da gravação. Então eu tô aqui, a câmera, tá vendo que a câmera tá virada lá pra curva do coqueiro, Você mas eu pega tô olhando ali, pro monitor. Você pega um pouco dali e no monitor vem do principal, de certa forma. Então na verdade é assim, se você pegar ali, na câmera tem um monitor na câmera, eu tenho 2 monitores ali, o de cima é que não dá pra ver. Aí, no de cima, eu tenho uma visão, a mesma visão que eu teria do monitor, da câmera. Sim. Tá. Então seria o view da câmera. E embaixo eu faço todo o gerenciamento. Eu vejo se no YouTube tá tudo funcionando, o chat que tá ali, o Race Monitor, né, que é a tabela que mostra o nome dos pilotos e tal. Aí, ali no cantinho do lado do teclado, tem um celular que eu uso ele para fazer corte. Esse Race Monitor é conectado com a cronometragem lá com o pessoal que tá rolando o Isso, campeonato. exatamente. Tá. E aí, ali eu tenho um software de gerenciamento que funciona pelo celular e o meu celular tá ali em cima ali, que também tá o Race Monitor. Então, na verdade, eu tenho 4 telas do Race Monitor. Uma que tá junto com a câmera, uma que tá no meu celular na verdade, e tem dois Race Monitor nos 2 monitores. Sempre para facilitar Sempre para você, para poder olhar o que está acontecendo e ver se alguém fez a melhor volta, se teve ultrapassagem, quanto tempo falta para acabar a prova, porque tem tudo isso, tem que gerenciar tudo isso. Nossa, é coisa pra caramba. Na com música, cara só, hein? numa banda, o Tom seria o baterista. É mais ou menos tipo isso. Na música seria isso, né? Caracas, é muita coisa, meu. Então, e aí mas aí você tem que fazer tudo isso ainda narrando e falando, achando assunto, um monte de coisa. Mas só que é legal, por que é legal o reconhecimento? Porque, não é qualquer pessoa que vai fazer esse mesmo trampo. Não adianta falar que, não, porque você vou decorando. Não, é uma metodologia que você pegou durante anos ali e tal. Você vem desenvolvendo todo dia. E eu ainda tô desenvolvendo um monte de coisa. Então, assim, não é uma coisa que estacionou. Então tem coisa que eu ainda vou incluir, tem coisa que eu já incluí, agora estou aperfeiçoando. Talvez você ter vindo de TI facilitou um pouco para você. Facilitou bastante. Tem 2 coisas que facilitaram muito. Eu sei de TI e gostar de fuçar. Então assim, acaba que ali também acaba sendo um campo de prova enorme para mim. Uma das coisas que a gente fez foi colocar uma onboard ao vivo no kart rental. Foi a primeira vez que eu tenho notícia, fui eu que coloquei. Não sei se teve antes. Eu tô falando do que eu tenho notícia. E já procurei antes também, em vídeo e tal. Só achei o meu. Que eu coloquei na carteiras, lá do Johnny, uma onboard sem delay nenhum. Então eu coloquei isso em 2015.
2017, acho que foi, na Gabi Mesa. Eu coloquei eu peguei todo o equipamento de avião de controle remoto e coloquei dentro de uma caixinha de GoPro, e aí com isso eu transmitia da câmera pra mim lá em cima e cortava pra câmera da Gabi. Então, tipo, Eu achei que era o primeiro, tinha sido o do Bruno Shooter. não, do Bruno Sutter foi uma ideia que veio do Stereo Online. Do Stereo Online, porque o Stereo Online, inclusive, que foi que comentou pro Tony Canan que existia o kart amador SP, que o Tony Canan não conhecia. O Stereo Online levou um equipamento, O Canaan foi Fórmula Indy, né? foi Fórmula ainda, levou, o Stereo Online é piloto virtual, né? E aí ele foi correr no KGV. E aí ele levou o equipamento para fazer um board pro canal dele. E me deixou usar o vídeo no canal do kart amador SP também. Foi a primeira experiência de onboard digital. Aí o Sutter, baseado no que o Stereo tinha feito, começou a transmitir pro Facebook e aí me emprestar a imagem. Então, aí foi um outro formato. Só que aí você tem um delay. Mas funciona também muito bem. Então, o que acontece? O Sutter teve a ideia, baseada no Stereo Online, de transmitir pro Facebook, a GoPro dele, e aí me perguntou se eu conseguiria colocar o vídeo do Facebook direto na minha transmissão. E aí eu tentei, deu certo, e a gente faz isso até hoje. Já fiz com o Kimi, a gente já fez com o Kimi, já fiz com o Sutter, já fiz com o Rafa Cardoso, já fiz com vários pilotos desse jeito. Só que ela tem um delay. E agora eu comprei um equipamento para que eu tenha isso digital sem delay. Porque qual que é o objetivo? É cortar para as duas telas e tá filmando o piloto e acompanhando ele ao mesmo tempo. Então eu tá dentro da câmera dele, dentro do kart dele, que nem eu fiz com o analógico, só que digital. Que é o mesmo equipamento, é um equipamento muito parecido. A ideia do analógico, de pegar um equipamento de FPV e tudo mais, de avião de controle remoto, eu migrei ele pro digital, com a ajuda do Everton lá do Mab Drone, que é um cara que pilota drone sensacional, que a gente tem colocado agora drone em alguns eventos, e é ele que pilota, porque eu sou péssimo de piloto de drone. E pro cara poder filmar tem que ter a manha, né? Tem que ter a manha, e ele manja. A gente fez uma parceria, em alguns eventos ele tem ido com a gente fazer a transmissão do drone, a gente coloca e é um cara espetacular. Legal, né? Mas voa que é uma beleza. Eu, assim, algumas coisas que eu vejo com drone, filmagem, tem uns caras que fazem... Olha, ele acompanha os pilotos, que é a maravilha. E ele que me ajudou a desenvolver pro digital, entendeu? De transportar isso do analógico pro digital. Se eu andasse diariamente e você fala assim, vou fazer uma parceria, você vai andar todo dia... Esse delay você não ia ter comigo, porque eu sou lento pra caramba e ia acompanhar naturalmente a bateria lá. Não ia dar tempo pra ter esse delay. Humbertão, o nosso piloto lento. Que beleza. Acabando tranquilo. Tem mais um videozinho aí. Grande torto. E aí, Tom? Beleza, meu irmão? Gatinho da várzea. Tranquilão? A voz irreverente do kart amador. Tom, você é um cara sensacional, velho. Um cara que todo mundo gosta de você. Um cara que tá sempre de bom humor, sempre de bem com a vida. Você entendeu? Então, não poderia deixar de fazer essa homenagem pra você, gatinho. Tá bom? E queria desejar pra você todo sucesso, vida eterna pra você. Um grande abraço. Que beleza! Olha aquele bololô! Fica com Deus, Tom. Um abraço. Abraço. Grande Torto. Um beijo pro Torto. Sensacional. Ele é folgado esse negócio de gatinho da várzea. Depois eu conto porque folgado pra caramba. Torto, obrigado mais uma vez pela ajuda, cara. Você é um cara especial. O Torto também tem cara de zoeiro pra caramba. É folgado, Muito, muito. O Torto, eu tenho, da mesma forma, assim, tenho muita gratidão por ele, porque se hoje eu tô aqui, ele foi uma das primeiras pessoas que quando eu pensei, sentei com ele, falei, a ideia é isso aqui, tal. O que você acha? Ele falou assim, vai, faz. É aquele negócio que você falou de incentivar, tal. Sabe que dá aquele frio na barriga do que vai fazer? Ele falou, faz. Aí a primeira coisa que ele fez, falou assim, vamos fazer uma live do campeonato.
Eu nunca tinha feito. Eu sou péssimo com câmera. Não sou bom de falar nisso. Eu tô aprendendo agora, porque a necessidade. Ele falou assim: vamos fazer uma live. Putz, foi bacana pra caramba. E depois daí é só ladeira abaixo. É, um cara genial. Eu gosto muito dele. É um cara espetacular. A gente tá sempre. Ele vai estar logo em breve aqui com a gente, porque a gente tá vendo O horário, né, pra ele. Tá, e ele vai promover um evento beneficente. Legal. Pra ajudar uma comunidade aí. Eu não sei muito detalhe, assim, mas ele tá só Bacana, alinhando essas bacana. datas certinhas aí. A gente vai trazer ele aqui pra ele contar essa história pra nós aqui. Show demais. Bertão, eu ia falar o quê? Você já é a cara do podcast, pô. Tô aprendendo aqui com vocês, né, meu? Tô aprendendo e hoje eu trouxe o Imagina. ele da comunicação pro Não, nosso mundo, ele pra mim, pô... Pensa, o cara tem voz de locutor, né? Na Tipo real, assim, ele é a o voz nosso Galvão sexy Bueno, do kart. A voz sexy. É? Como o Ele é Rafa o nosso disse aí. Galvão Bueno. Ô, nosso Galvão Bueno. É isso aí, pô, tá vendo? Eu prefiro fazer a fusão ainda do Sérgio Maurício com o Galvão ainda. mas falando sério, além de fotografia, transmissão, você já fez, tipo, campanha de supermercado? Não, eu fiz uma vez, eu gravei para um primo meu que trabalhava numa loja de carro. Ele pediu para gravar uma vinheta para ele e essa vinheta ficou passando muito tempo nessa loja de carro, acho que uns 6 meses, o cara todo sábado ele colocava, porque era um negócio só para sábado. E os caras do lugar não me conheciam. E aí o dia eu fui lá pra ver um carro pra comprar. Sim. E quando eu falei, o menino falou: você parece com o cara que tá falando ali, ó. É parecido mesmo. Fiquei quieto, não falei que era eu. Aí o meu primo apareceu, ele falou assim: lógico que parece, é ele que tá falando. Então eu fiquei meio sem graça de falar, porque eu falei: pô, vai ficar parecendo que eu tô ostentando, né? E eu fiquei quieto, aí meu primo veio tirando sarro. Não, é ele mesmo que tá falando. É com uma pena, meu, mas o nosso tempo velho. esgotou. Passa rápido, né? Meu, eu ia dar assunto, hein, meu? A gente não sai daqui tão cedo, cara. Mas se quiser gravar vinheta, pode chamar que eu me divirto. Vinhetas. Vinhetas. Até voz sexy para as mulheres dormirem à noite, sua esposa permite? Permite. Se ela não permitir também. Então. É tudo por dinheiro, é trabalho. É trabalho. O ganha-pão. Falei pra ela que eu vou fazer um programa de madrugada na rádio. Falei que eu tenho muita vontade de fazer programa de... Eu já fiz programa de rádio em rádio comunitária, né? Muito tempo atrás, quando eu era casado a primeira vez. Mas eu quero fazer de madrugada só pra fazer essas vozes, fazer graça de madrugada, sabe? Pra você, pra você. Eu vou traduzir, ó. É Love Songs, verdade. Love Songs. Agora com vocês, Mariah Carey. Fazer umas graças dessas, né? Imagina. Eu ia me divertir fazendo isso. Muito. É isso, fazer o que gosta, fazer pra se divertir. O problema é que eu ia fazer piada, mas essas piadas idiotas de madrugada, eu ia fazer todas. Mas aí que bom, que tá. A vida é isso. Tom, primeiramente, aí, muito obrigado mais uma vez por ter cedido o seu valioso tempo por estar aqui conosco. Imagina. Pô, você é um cara especial para todos nós aqui, representa muito o kart amador, representa o pessoal do campeonato. Meu, você, certamente aqui o pessoal vai curtir muito aqui, sem dúvida. Todo mundo vai ficar super feliz que você tá aqui. E bacana conhecer um pouco da sua história, porque a gente só tá lá escutando, ver a transmissão, tudo. Mas como que é o Tom? Quem é o Tom? Pô, foi prazeroso. Você é uma pessoa que não podia faltar aqui, eu queria muito que isso acontecesse aqui pra mim. Eu te falei logo no começo, falei, meu, só tava faltando a gente conseguir casar as datas, tudo, porque o cara é uma celebridade. Alinhar os horários e espero que em algum momento retorne, porque a gente tá planejando essa questão o projetinho da disputa lá. Sim, os convidados, tá? Terão que retornar aqui, né? Estamos aqui, o nosso diretor, produtor, chefe do áudio, chefe das câmeras, resumidamente o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Tá certo. Isso aí. Ele tá cuidando dessa parte, mas todos os convidados vai ter um projeto bem bacana. É disputa. Não vou dar spoiler não, vou deixar isso em breve aqui pra gente colocar. Se for pra narrar, né? Seria muito bacana. Vai ser bacana, vamos lá. Dá pra gente fazer. Aí vai ser muita coisa. Mas só que pra que isso ocorra, galera que curte o kart, tá vendo tudo isso,
curta, comenta, compartilha, vamos dar visibilidade para isso. Isso aí. Né? Se inscreve no canal, Se inscreve no ativa canal. o sininho, deixa o joinha. Eu só falo sempre isso. Eu já decorei essa parte. É isso aí. E se você quiser ter sua marca registrada aqui na nossa mesa, na nossa tela, aqui será muito bem-vinda aí. Com É certeza. isso aí. E não se preocupe. Muito obrigado a todo mundo. Lê, obrigado mais uma vez, Obrigadão. cara. Tom, Valeu demais. obrigado, Obrigado obrigado. por ter me Valeu chamado aí. Agradeço todo mundo que vai assistir depois aí, que tá assistindo. Um beijo do gordo. Beijo do gordo. Rafinha, obrigado mais uma vez. Valeu, hein? Rafa. Um abraço pra todo mundo. Boa noite. Valeu.